Olá, turma, bom dia. Dando início hoje à nossa aula de História, a qual o conteúdo que será trabalhado será a época de Napoleão, onde a gente vai estar conhecendo um pouco quem foi Napoleão, é, abordando dois pontos, que foi o governo de Napoleão e o consulado de 1799 e 1804. Vamos agora dar início ao nosso conteúdo sendo trabalhado. Gente, vamos lá. Época de Napoleão. Gente, no início do século XIX, o general francês Napoleão Bonaparte tornou-se um dos homens mais poderosos da Europa. Durante seu governo, os franceses participaram de várias guerras e conquistaram outros países. Porém, esse período também foi marcado por tragédias, como a morte de aproximadamente 1,8 milhão de franceses em decorrência das guerras. Napoleão foi uma figura contraditória. Como assim, professor? Embora fosse admirado por sua inteligência, era criticado por sua ambição de poder, sua forma por percorrer o mundo e a memória de seus feitos permanece até os dias atuais, que são hoje. Gente, vamos conhecer agora um pouco do governo de Napoleão. Em sua carreira militar e política, gente, Napoleão Bonaparte teve uma exceção impressionante. Ele nasceu em 1769 na Córcega, uma ilha pertencente à França. Aos 10 anos de idade, ingressou na escola militar e, aos 16 anos, foi promovido ao segundo tenente do exército. Eita, foi rápido, não foi não? Durante a Revolução Francesa, Napoleão demonstrou um brilhante talento militar. Por isso, com apenas 24 anos, foi nomeado general, tornando-se o homem mais jovem a ocupar esse posto no exército francês. Posteriormente, ele comandou diversas batalhas de forma competente e sua fama espalhou-se. Com o golpe de 18 Brumário, Napoleão chegou ao poder e governou a França por cerca de 15 anos. O governo de Napoleão pode, gente, ser dividido em três períodos. Quais são, professor? O consulado de 1799 a 1804. Qual outro, professor? É o Império, 1804 a 1815. E, por último, o governo dos 100 dias, de 1815. É, esse foi um pouco da história do governo de Napoleão naquela época, gente, como a gente está vendo. Agora a gente vai estar vendo também o primeiro período, que foi o consulado. Vamos ver o que foi. Durante o consulado, o regime republicano foi mantido. O governo da França era composto de 3 indivíduos consuleis, mas de fato mandava era Napoleão, eleito primeiro cônsul. Ele comandava o exército, nomeava os membros da administração pública, propunha leis e orientava a política externa. Nesse período, gente, Napoleão perseguiu seus opositores por meio de censura e da repressão política. Apesar de seu perfil ditatorial e antidemocrático, ele não abandonou certos princípios da Revolução Francesa. Ao longo do seu governo, diversas reformas foram implantadas na economia, na educação e no direito, tais como, vamos citar agora alguns: criação do Banco da França, 1800, que controlava a emissão de moedas, regulava a inflação, concedia empréstimos. Segundo, reorganização do ensino público, que passou a ter como objetivo formar cidadãos para servir ao Estado. Difundiu-se também a ideia da universalização de ensino laico e de que todos deveriam ter acesso à educação. Outro, por último, é a elaboração de um Código Civil de 1804, que aboliu de vez os antigos privilégios da nobreza e do clero e consagrou alguns ideais iluministas, como, vamos citar alguns agora: a liberdade individual,
a igualdade perante a lei, o respeito à propriedade privada, o casamento civil separado do religioso. E esse Código Civil, gente, francês influenciou na legislação de diversos outros países, inclusive na Brasília. Essas medidas, elas garantiram, gente, a estabilidade econômica e política do Estado, o que aumentou a popularidade de Napoleão, com o apoio do povo e aprovação do Senado. Napoleão foi proclamado cônsul vitalício em 1802, conquistando o direito de indicar seu sucessor ao governo. Na prática, isso significou a volta da monarquia hereditária, onde passa de pai para filho e assim sucessivamente. Vamos conhecer agora o segundo, que foi o Império, 1804-1815, que é um dos períodos, o segundo período de Napoleão. Em 1804, Napoleão e seu grupo político mobilizaram a opinião pública para implantar definitivamente o Império. Assim, foi realizada uma consulta popular, plebiscito, na qual quase 60% dos eleitores escolheram a monarquia como forma de governo, e Napoleão tornou-se imperador. O novo imperador foi coroado em uma festa solene na Catedral de Notre-Dame. O Papa Pio X viajou a Paris para participar desse evento e coroar Napoleão. Durante a cerimônia, em um gesto surpreendente, o imperador tirou a coroa das mãos do Papa e coroou a si próprio, como essa atitude quis mostrar que não admitia autoridade superior à sua. Em seguida, coroou sua esposa, a imperatriz Josefina. Por último período, era o governo dos 100 dias, 1815. Em março de 1815, Napoleão fugiu da ilha de Elba e regressou à França. As tropas enviadas para prendê-lo acabaram unindo-se a ele. A população francesa, insatisfeita com o absolutismo do rei Luís XVIII, festejou a chegada de Napoleão a Paris. Napoleão reconquistou o poder e obrigou o rei e sua família a fugirem da França. Diante disso, os governos estrangeiros organizaram uma aliança militar contra as forças napoleônicas. Depois de 100 dias, à frente do governo, Napoleão foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, em julho de 1815. No mesmo ano, Luís XVIII voltou ao trono francês. Napoleão foi preso pelos ingleses e exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde permaneceu até morrer em 1821. Bom, gente, essa foi a nossa leitura sobre Napoleão. A gente conheceu um pouco sobre Napoleão, quem foi, quando ele nasceu, até agora como foi a sua morte. Nós conhecemos como foi o seu governo, foi assim um pouco de conquistas, era um homem muito inteligente, mas também acabou sendo morto por algumas atitudes que a qual ele tomou, né? Mas enfim, quero finalizar nossa aula por aqui. Que vocês tenham um bom dia. Se tiver ficado alguma dúvida, pode estar me perguntando no meu PV, tanto relacionado à leitura como ao questionário a qual eu vou estar enviando. Fiquem com Deus e até a próxima aula.